Bom, vamos então aqui ter o nosso momento de estudar a palavra do Senhor. Hoje a gente mais uma vez foi confrontado aqui com essa sketch. A cruz continua sendo oferecida. E é muito importante que a gente tenha a noção do que isso significa, as implicações disso sobre a nossa vida. Nós começamos essa série com esse versículo, esse apelo de Jesus, que diz: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse foi o apelo de Jesus, esse chamado tem sido a base dessa série, e a gente viu a partir daí uma verdade muito clara e direta, interpretação simples do texto. É que existe uma cruz no caminho daquele que se propõe a seguir Jesus. Essa cruz está aí, no meio do caminho. Não dá para a gente seguir a Jesus sem essa cruz. Não dá para fazer uma coisa sem fazer a outra. Uma coisa está atrelada à outra. A cruz está lá. E a gente viu que essa cruz significa morte. Não é outro o significado da cruz. É na cruz que as pessoas morrem. E aí a gente falou sobre duas dimensões dessa morte. A morte interior, a morte do eu, e a morte exterior, que é a morte que vem por meio do sofrimento, da perseguição. Vimos essa frase do Bonhoeffer, que diz: quando Cristo chama um homem, ele o convida a vir e morrer. E aí, gente, a verdade é que a gente, nos últimos 3 domingos, tem falado muito sobre essas 3 palavrinhas: renúncia, sofrimento e morte. E aí algumas pessoas já começam a ficar meio incomodadas, né? Poxa, mas eu já tenho uma semana tão difícil, e eu tenho que vir numa igreja para ouvir falar de renúncia, para não revidar, para poder amar o inimigo, para poder morrer para mim mesmo, para poder negar a mim mesmo, para poder entrar no sofrimento com vontade, para não reclamar do sofrimento, e até mesmo morrer se for necessário. Essa mensagem está muito dura, está muito negativa. E aí a pergunta que eu faço, para começar o nosso tempo hoje, é essa: será que este é o alvo da vida cristã? Será esse o alvo? Ou seja, renúncia, sofrimento e morte. Será que quando Jesus veio a esse mundo, será que quando Jesus faz o seu chamado, o seu apelo, é isso que ele quer? Essa é a proposta de Jesus? O alvo final é renúncia, sofrimento e morte. Será que a mensagem do Evangelho é negativa, então? Tem a ver mais com o deixar alguma coisa do que o fazer alguma coisa? E aí eu queria hoje equilibrar um pouco essa mensagem, que é a mensagem do Evangelho. Porque o Evangelho, gente, é boas novas. Não é uma notícia ruim. A princípio, pode parecer que, como a gente tem falado muito sobre isso, sobre renúncia, sobre sofrimento, sobre morte, pode parecer que a mensagem do Evangelho é tão negativa, né? E você talvez já tenha ficado até um pouco escandalizado com as coisas que a gente tem falado aqui. Mas eu queria colocar as coisas hoje a partir de uma outra perspectiva. Eu queria tentar levar você hoje a entender o Evangelho de uma outra perspectiva. Eu quero começar com uma citação do C.S. Lewis, que eu cito muito aqui na igreja. Uma mente realmente brilhante. C.S. Lewis escreveu um livrinho chamado Peso de Glória. Na verdade, um livrinho muito, bem fininho. E nesse livrinho, ele faz uma comparação entre abnegação e amor. E ele diz que houve uma mudança ao longo do tempo, na virtude por excelência do cristianismo. Ele disse que houve uma mudança do amor para a abnegação. E ele explica isso dizendo o seguinte: veja só. O ideal negativo de abnegação traz consigo, basicamente, a noção não de procurar o benefício dos outros,
mas de prescindirmos nós desse benefício. Como se o importante fosse não a felicidade alheia, mas a nossa abstenção. Não me parece ser essa a virtude cristã do amor. O Novo Testamento tem muito a declarar sobre renúncia, é verdade, mas não da renúncia como um fim em si mesmo. Ele diz-nos que devemos negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz para poder seguir a Cristo. E aqui eu queria pegar uma carona nessa afirmação do C.S. Lewis para poder chegar a uma nova perspectiva. Tudo isso que nós estamos falando sobre carregar a cruz, negar-se a si mesmo, amar o inimigo, tudo isso, gente, faz parte da vida cristã, mas não é o fim da vida cristã. Não é o objetivo da vida cristã. A gente precisa ter isso muito claro na nossa mente. E eu queria mostrar para vocês isso num conjunto de duas parábolas que Jesus contou, só para ilustrar para vocês aquilo que o C.S. Lewis está dizendo. Mateus capítulo 13, versículos 44 e 45, Jesus conta duas parábolas sobre o reino de Deus. E olha só o que ele diz. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, esconde-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Nessas duas parábolas, Jesus está comparando, em primeiro lugar, o reino de Deus como um grande o quê? Tesouro. E depois ele compara também o mesmo reino com essa pérola de grande valor. São duas coisas muito valiosas. E a questão aqui, gente, que é muito clara, é que nós temos alguém que se depara com isso, com algo extremamente valioso. E como objetivo dessa descoberta, o que ele faz? O que ele faz? Ele vende tudo para poder tomar posse daquilo. Então a gente tem duas ações aqui nessa parábola. A primeira, vender, e a segunda, comprar. Ele vende tudo que tem para poder o quê? Comprar. O que ele vende tem a ver com... Você me desculpe um pouco, eu estou meio gripado, tá bom? O que ele vende, gente, tem a ver com o custo. O quanto custa? Qual é o preço? Tudo que ele precisa vender para comprar tem a ver com o custo desse tesouro, com o custo dessa pérola. E aquilo que ele compra, ou seja, o que ele compra tem a ver com o valor do tesouro e o valor da pérola. Agora, ele só vende, ele só renuncia tudo que ele tem, por quê? Por quê? Porque ele achou o tesouro. Se ele não tivesse achado um tesouro, ele teria vendido? Veja que a virtude desse homem não é porque ele vendeu o que ele tinha. A virtude desse homem é porque ele está querendo o tesouro. O tesouro é o que vale. E aí, gente, a gente pode colocar aqui uma comparação entre o custo e o valor, colocando que, da seguinte maneira, ele só vende porque ele entende que o custo é menor do que o valor. A pergunta, então, não é o quanto custa seguir Jesus. A pergunta realmente é o quanto vale. Vamos pensar nisso. Porque uma coisa é o custo. Outra coisa é o valor. Se você tem algo que vale pouco e custa muito, você vai investir nisso? Algo que vale pouco e custa muito. Vale a pena?
Agora, se você tem algo que vale muito, e o custo é grande, mas relativamente ao valor é pequeno, você vai investir nisso. Percebe? Então nós estamos aqui diante de custo e de valor. Muitas vezes a gente confunde essas duas coisas. E aí, gente, quando a gente observa isso que Jesus está dizendo, a gente entende então o porquê da renúncia, o porquê do negar-se a si mesmo, o porquê do amar ao inimigo. Não é porque isso é uma coisa legal simplesmente, mas é porque isso, gente, faz parte do pacote. E aí tem uma frase que eu queria levar você a refletir, que é essa aqui. Os primeiros cristãos não achavam um grande sacrifício seguir a Jesus e morrer por ele. Eles não achavam isso um grande sacrifício. Se você chega na Bíblia, nós vamos ler aqui algumas passagens sobre isso, ou na história da igreja, você vai perceber que os primeiros cristãos, diante do valor que Jesus trazia para a vida deles, não consideravam um grande custo negar a si mesmos, pegar essa cruz e morrer, inclusive, por Cristo. Eles não achavam isso um grande custo. Hoje parece que a coisa se inverte um pouco. A gente vive numa era em que, como o valor de Cristo tem sido diminuído ao longo dos séculos, pelo menos no discurso da igreja, a gente acaba não dando o devido valor e, por isso, não investindo tudo que a gente tem. A questão, então, não é o custo, a questão é o valor. Vamos desenvolver isso. Os primeiros cristãos não achavam um grande sacrifício seguir a Jesus e morrer por ele. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, eu queria mostrar um exemplo disso para vocês. Guardem bem esse texto, é um texto central para nós hoje. Vamos ler juntos aqui, já que ele é tão central. Palavras de Paulo, olha o que ele diz. Por isso, vamos juntos. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Vamos ficar com essa passagem. Vamos levar ela para a nossa casa. Eu quero aqui destacar, para começar, apenas uma expressão que ele usa. Ele fala dos seus sofrimentos da seguinte maneira: sofrimentos leves e momentâneos. Espera aí, gente. Sofrimentos leves e momentâneos. Você classificaria os seus sofrimentos, os sofrimentos pelos quais você tem passado, hoje ou que você passou há pouco tempo, como sofrimentos leves e momentâneos? Sim. Ótimo. Mas será que nós normalmente temos essa perspectiva? Vamos pensar nos sofrimentos leves e momentâneos do apóstolo Paulo. Porque é ele que está falando dos nossos sofrimentos leves e momentâneos. E nessa própria carta, na mesma carta aos Coríntios, a segunda, ele dá uma lista desses sofrimentos leves e momentâneos. Coisa leve e momentânea. Vamos dar uma olhadinha? 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Ele fala: fui encarcerado muitas vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos maus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente,
Muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Sofrimentos leves e momentâneos. É isso que ele está falando. Os meus sofrimentos leves e momentâneos. Alguém já teve mais difícil um pouquinho do que o dele? Ele está falando que o dele é leve e momentâneo. Tem alguém aqui que teve um menos leve, menos momentâneo? Alguém já foi encarcerado algumas vezes, açoitado, já levou 5 vezes, chibatada, 39 vezes, apedrejado. Gente, nós estamos diante de uma pessoa que sabe o que é sofrer, que tem experiência com sofrimento. E essa pessoa fala dos seus sofrimentos como leves e momentâneos. É para enrolar a cabeça, não é? Agora vamos adiante. Porque isso aqui é o que ele fala. Agora vamos ver a história, apenas 2 exemplos, lá em Atos dos Apóstolos, que comprovam esse discurso dele. A primeira é quando Paulo estava com Silas, na cidade de Filipos, e olha o que aconteceu, Atos 16. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos os ouviam. Você consegue imaginar, quando eu falei no início, agora eu disse, os primeiros cristãos não consideravam um grande sacrifício seguir a Jesus e até morrer por ele. E tanto não consideravam um grande sacrifício que, diante de uma situação como essa, os camaradas estão, depois de levarem açoites, isso por pregar o evangelho, injustamente, difamados, processo todo truncado, eles estão lá num calabouço, num lugar sujo, imundo, e por volta da meia-noite, o que eles estão fazendo? Cantando louvores a Deus e orando. Vocês estão percebendo o que Paulo está falando? Talvez por conta disso ele estivesse dizendo, Senhor, é porque na verdade isso é leve e momentâneo. Isso não foi só o apóstolo Paulo, gente. Isso era uma prática de todos os apóstolos. Olha só, Atos capítulo 5, versículo 41. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los, sinédrio judaico. Depois ordenaram-lhe que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio. Como? Depois de serem açoitados? Alegres. Só alegria. Por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Gente, vamos falar sério. Doideira total. Concorda comigo? Os camaradas são humilhados e eles saem alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados. É doideira total. A verdade, gente, é que essa prática permaneceu por um bom tempo na igreja cristã. Eu tenho um exemplo apenas na história, que é desse cara aqui. Já ouviram falar desse cara? Nós temos aqui um colégio no Rio de Janeiro, em homenagem a esse camarada aqui. Já ouviram falar do Santo Inácio? Alguém estudou no Santo Inácio aqui? Fábio, meu querido, Galhazzi. Então você já deve ter ouvido lá no Santo Inácio a história do tal do Inácio. Esse Inácio, que viveu no século II, está ali a imagem dele, e vocês vão ver por que essa imagem é uma imagem característica do Santo Inácio. Porque eu tenho aqui na nossa livraria tem também o Livro dos Mártires. E no Livro dos Mártires conta, em uma página lá, a história do Inácio. E olha só, no momento em que ele havia sido preso pelas autoridades por pregar o Evangelho, olha o que o Livro dos Mártires diz. Que Inácio escreveu aos cristãos de Roma
a fim de exortá-los, encorajá-los, a não empregarem meio algum para libertá-lo de seu martírio, que não o privassem daquilo que mais anelava e esperava. Palavras dele: agora começo a ser um discípulo. Nada me importa das coisas visíveis ou invisíveis, para poder ganhar somente a Cristo. Que venham sobre mim o fogo e a cruz, manadas de bestas selvagens, rompimento de ossos e dilaceramento do corpo e toda a malícia do diabo. Que assim seja, se eu tão somente puder ganhar a Cristo Jesus. E quando recebeu a sentença de ser lançado às feras, tal era o seu desejo de padecer, que cada vez que ouvia rugir os leões, dizia: sou o trigo de Cristo, vou ser moído com os dentes de feras, para que possa ser achado pão puro. Esse é o Santo Inácio. Por isso que até hoje a gente fala do Santo Inácio. É só isso que ele fez. A pergunta, gente, aqui é o seguinte: como é que isso é possível? Como isso é possível? Como uma atitude dessa, que nos confronta, quando a gente começa a ficar com 37,5 de febre, a gente já está duvidando da existência de Deus. Como é que isso é possível? É simples. É simples entender. Não é simples praticar. Tudo tem a ver com o custo e com o valor. Quando o que você tem vale muito mais do que tudo que você tem para pagar, para perder em relação a isso, você investe tudo que você tem. Vamos deixar isso muito claro, dizendo então que a grande questão não é o quanto custa, mas o quanto vale seguir a Jesus. Vou te dar um exemplo bem claro que eu acho que todo mundo vai entender. O que você faria por 10 milhões de dólares? Essa é uma pergunta que foi feita numa pesquisa nos Estados Unidos há um tempo atrás. Então fizeram essa pesquisa, milhares de pessoas. O que você faria por 10 milhões de dólares? E tinham lá as opções. Você podia marcar uma ou duas, ou mais de uma, ou mais de duas. Você podia marcar. Sabe qual foi o resultado? Eu vou colocar aqui as opções marcadas, tá bom? 25% abandonaria a família inteira. 25% abandonaria a igreja. Menos pior, né? Hoje em dia, tem gente que abandona sem ganhar nada. Não precisa nem ganhar. 23% se tornaria uma prostituta durante uma semana ou mais. Viram aquele filme Proposta Indecente? Quarto, deixaria a cidadania americana. 16%. Obrigado, Luz, valeu. Isso aqui no Brasil, o nego até paga para isso, né, se for o caso. Mas lá é coisa séria, então 16%. 16% deixaria o cônjuge. Isso é fácil também. Muita gente não precisa nem de receber, né? De graça, até paga para deixar, se for o caso. Tem cônjuge que você até paga para deixar ele. Mas vamos lá, 16% deixaria o cônjuge por 10 milhões de dólares. 10% daria um falso testemunho e deixaria um assassino livre da cadeia. Se te oferecesse 10 milhões de dólares. 7% mataria um estranho. E 3%, para mim o que é o pior, 3% entregaria os filhos para adoção. Gente, isso é alguns anos atrás, deve ter talvez uns 10 anos, alguma coisa assim. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu nunca abandonaria minha família, nunca abandonaria meu cônjuge, nunca me tornaria uma prostituta. Mas vamos ser real. O que nós temos feito por esse valor chamado dinheiro? Se te fizesse uma proposta, você ficaria um ano longe da sua família, morando num lugar distante, para poder ganhar 10 milhões de dólares e resolver a sua vida?
Um ano longe da família. Não é para deixar abandonar. Um ano você vai ficar longe. É o custo de você ganhar esse dinheiro, o trabalho que você vai ter que fazer, um ano longe. Eu acredito que muitos iriam fazer isso. E o mundo diz, isso aí é natural, gente. Tem que trabalhar. Agora, se a proposta fosse você ficar um ano longe da sua família numa missão evangelística, missionária, que você tivesse que ir para um lugar distante para pregar o evangelho por um ano, longe da sua família, será que você teria o mesmo ânimo de ficar um ano longe da sua família se o resultado final fosse ganhar 10 milhões de dólares? Vocês estão percebendo aonde eu estou querendo chegar? O que eu estou querendo falar, gente, é dos valores. O que para nós é valor? Quando eu falo que os primeiros cristãos não viam o fato de seguir a Jesus como um grande sacrifício, eu estou falando justamente sobre isso. É sobre o valor. Quando algo vale muito, a gente faz sacrifício. A questão, gente, é que a gente está falando aqui de sacrifício de renúncia, sacrifício de negar-se a si mesmo, falando dos mártires. Aí a gente acha isso assim, tão distante, tão louco. Mas vamos ser sinceros, quem de nós aqui não faz sacrifício? Quem é pai, quem é mãe aqui? Todo mundo que é pai, todo mundo que é mãe sabe o que é fazer sacrifício pelo filho. Você sabe o que é fazer sacrifício pelo filho. Quando você está apaixonado, você faz sacrifício. Você gasta o que não tem, você finge ser o que não é. Tudo porque você quer, você valoriza essa paixão. A gente faz sacrifício por um diploma universitário, a gente faz sacrifício para ter um filho, a gente faz sacrifício para criar um filho, a gente faz sacrifício para poder entrar num emprego, passar no vestibular. A gente faz sacrifício, gente, faz parte da nossa vida. Então, quando eu falo sobre o sacrifício, a renúncia, a gente não pode estranhar, porque isso faz parte da nossa vida. A questão é pelo que nós estamos nos sacrificando. E aí é a diferença do evangelho. O que eu estou querendo mostrar aqui, gente, é que o evangelho é positivo, não é negativo. A proposta do evangelho não é renúncia. A proposta do evangelho é Cristo. E aí a questão é, você está disposto a ir até onde por Cristo? É essa que é o sentido da cruz. Vamos falar um pouquinho, é por isso que Paulo chamava os sofrimentos dele de leves e momentâneos. Porque para ele, gente, nada tinha mais valor do que seguir a Jesus. Era a pérola de grande valor. Ele vendia tudo para poder ter essa pérola. Essa pergunta, quando você olha para a cruz, o que vê? Porque se a gente for pensar nessa lógica do custo, do valor, da renúncia, a gente vai chegar na cruz. E aí quando a gente olha lá para a cruz, essa aqui, a cruz de Jesus, o que você vê? Veja como a gente precisa olhar o sofrimento em perspectiva. Eu quero que você olhe o seu sofrimento em perspectiva hoje. E aí, para falar de sofrimento, vamos começar usando o exemplo da cruz. Existe, gente, uma história. Quando os historiadores olham para a cruz, o que eles veem? O que eles dizem que aconteceu ali? Como é que eles interpretam historicamente a cruz? A gente tem algumas opções. Uma conspiração política de homens obcecados pelo poder. Isso é história. Não foi isso que aconteceu? Foi uma conspiração política, homens obcecados para manter o seu poder. Jesus trouxe uma mensagem revolucionária e aí, cruz nele. A gente vê, a história mostra uma grande o quê? Injustiça. Foi ou não foi uma grande injustiça, gente? Foi. Um homem justo. O próprio Pilatos disse o quê? Eu não vejo neste homem crime algum. Como é que vocês estão querendo matar ele se eu não vejo nele crime algum? A própria autoridade que o matou reconheceu que não tinha motivo para matá-lo. O que nós vemos, a história diz, a vitória do mal e a derrota do bem. A proposta de paz de Jesus foi solapada ali na cruz. Essa é a história. Gente, quando a gente lê a história, a gente pode entender tudo isso aqui. Só que, aí que vem o que eu queria dizer para vocês. Existe, além da história, existe uma história
por trás da história. E muitas vezes a gente só olha para a história. A gente não olha para a história que tem por trás da história. Porque para olhar para essa história que tem por trás da história, você precisa ter os olhos da fé. Você precisa olhar do ponto de vista espiritual e não apenas histórico. E aí, do ponto de vista da fé, a história por trás da história, o que é que nós temos? Primeiro, nós temos uma morte, o quê? Voluntária. Alguém pode ler para mim essa passagem que está ali? João capítulo 10, palavras de Jesus, momentos antes de morrer. O que que ele disse? Vocês acham, à luz dessas palavras de Jesus, que Jesus simplesmente foi vítima? Simplesmente só isso? Jesus está dizendo, eu entrego a minha vida, eu dou. Quando Pilatos chegou para Jesus e falou assim, rapaz, eu estou te falando, estou te interrogando, você não responde, não, você não tem medo, sabendo que eu tenho autoridade para te prender, para te soltar? Jesus simplesmente disse o quê? Você não teria autoridade nenhuma, se do alto não tivesse dado a você essa autoridade. Jesus tinha a noção muito clara de quem estava no controle. Para o mundo, ele era a vítima. Mas ele sabia que ele estava ali executando um propósito maior. A morte dele foi voluntária. Por isso, foi uma morte, em segundo lugar, planejada. Uma outra pessoa, por favor, leia João capítulo 18, versículo 10 e 11, que está ali. Veja o que Jesus falou. Na verdade, as palavras estão abaixo um pouquinho. Vamos lá. O que diz aí? Veja, eu já falei sobre esse guarde a espada, quando a gente falou sobre ovelhas no meio de lobos, não é esse o propósito agora, mas eu queria mostrar para vocês aqui a interpretação de Jesus sobre aquele momento. Ele diz, acaso não haverei de beber o cálice que o meu pai me deu? O que ele está querendo dizer, gente, é que o cálice tem a ver com aquilo que Deus planejou para a sua vida, com o destino que Deus colocou diante de você. Esse é o cálice, na linguagem judaica antiga. Então, Jesus está dizendo, olha, beber o cálice, passar pela morte, morrer, tomar a cruz, é na verdade parte de um propósito. Eu não posso fugir disso. A morte de Jesus, do ponto de vista da história, foi sim uma conspiração humana. Mas a história por trás da história mostra o quê? Que havia um propósito divino. Deus enviou o seu filho para morrer. Esse era o seu propósito. Terceiro lugar, foi uma morte o quê? Reveladora. Alguém pode ler, se é que precisa, o versículo que todo mundo sabe de cor. João capítulo 3, versículo 16. O que se revelou ali? O que diz aí? Alguém pode ler? E esse texto de Romanos 5:8, o que diz? O que a gente conhece? O que Deus revelou para a gente na cruz? O seu amor. É através da cruz que Deus revelou o seu amor. Às vezes eu ouço algumas pessoas dizendo, eu estou passando por tanto problema, tanta dificuldade, eu precisava que Deus mostrasse para mim que Ele me ama de alguma maneira. Para Ele me desse uma folga, para Ele me dar um sinal assim que Ele se importa comigo. Eu falei, meu irmão, Ele já deu esse sinal há 2000 anos atrás, não precisa dar mais sinal mais nenhum. Porque esse sinal já foi dado. Ele já mostrou que ama, Ele já deu esse sinal claramente. Por quê? Porque a morte de Jesus revelou o amor de Deus. Em nenhum outro lugar no mundo a gente vê o amor de Deus como ali na cruz. Alguém que dá o seu próprio filho para salvar os outros que são pecadores, diga-se de passagem. Quarto, uma morte redentora. Romanos capítulo 5, versículos 9 e 10. Quem pode ler para mim aí? Outra pessoa? Vamos lá? Rapidamente.
esse de baixo, tá, a referência errada é de 2 Coríntios 5, tá? Os primeiros sim, Romanos. Veja, fomos justificados, feitos justos diante de Deus, por meio de quê? Do seu sangue. Ele está falando de quê? Morte, cruz. Depois, fomos reconciliados com ele, aonde? Mediante o quê? A morte de seu filho. Porque Deus, ali em Cristo, enquanto Cristo estava ali pendurado, Deus estava nele, reconciliando o mundo. Então a morte de Jesus foi uma morte redentora. Olha como Pedro diz isso. Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos. Com que objetivo? Para conduzir-nos a Deus. A morte de Jesus, gente, é de fato uma ponte que se estabelece entre o mundo perdido e o Deus Santo. Essa morte, ela estabelece ali uma ponte. E não tem outro acesso a não ser por meio dessa morte. E... Oi? Essa é uma pergunta difícil. Como é que... Deixa eu tentar entender. Foi meio louca essa pergunta, hein? Não, porque se ele ressuscita, ele não está morto. Né? Ele morreu antes. Lógico. Vamos lá, vou chegar lá. Aguenta aí. Quinto, foi uma morte triunfante. E aqui eu queria colocar uma coisinha para vocês. Até mesmo entre os cristãos, existe uma teoria ou um pensamento comumente aceito de que, na verdade, quando Cristo morreu, tem até uma musiquinha que o pessoal canta pra caramba aí, Cristo morreu, o inferno ficou em festa. Cristo ressuscitou, o inferno chorou. Porque, na verdade, a ressurreição de Jesus é que derrotou as forças do mal. Foi, tipo assim, foi o golpe do diabo, Jesus morreu na cruz. O contra-ataque de Deus, a ressurreição. Gente, isso é equívoco. Por que é um equívoco? Olha o que Paulo diz em Colossenses capítulo 2. Quando vocês estavam mortos em pecados, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, essa dívida, pregando-a na cruz. E veja só o que ele diz. E tendo despojado os poderes e autoridades, falando aqui sobre as forças do mal, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles aonde? Na cruz. Aonde foi que Jesus derrotou o diabo? Na cruz. Qual era Jesus? Os evangelhos contam pelo menos 3 ocasiões em que Jesus foi tentado pelo diabo. Primeiro aonde? No deserto. Aquelas 3 tentações no deserto. E qual era, em resumo, o teor dessas tentações? Se você é filho de Deus, caminhe pela popularidade, pela relevância. Faça milagres, transforma a pedra em pão, pula do pináculo do templo, dá um grande show. Jesus, não. O meu caminho é da cruz. O que o diabo estava querendo ali? Jesus tinha um caminho para chegar lá. O diabo falou, Jesus, tem um atalho aqui bem mais maneiro, que não passa pela cruz. O senhor consegue fácil o que o senhor quer sem passar pela cruz. Então, em outras palavras, Jesus, sai da cruz. Sai dessa rota. Segunda vez que o diabo tenta Jesus, muito claramente no jardim do Getsemane. Horas antes dele ser preso. Essa tentação, inclusive, é retratada assim, de uma forma absurdamente criativa e linda naquele filme Paixão de Cristo, do Mel Gibson. E o diabão aparece lá e ele diz assim, Jesus, você vai dar a sua vida por esses pecadores aí que não aguentam ficar nem uma hora para orar com você, estão dormindo. Vale a pena, Jesus? A tentação ali é ele sair da cruz. Tanto que a oração dele qual é? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Porque o que o diabo queria é que Jesus não subisse nessa cruz. Porque ele sabia que se ele subisse, e ele morresse, se ele fosse fiel até o fim, ele ia
cumprir o propósito de Deus. E a terceira tentação que o Benjamin usou na semana passada, quando ele já estava pregado na cruz, o diabo fez de tudo para, enquanto ele estava embaixo, que ele não subisse. E quando ele subiu, a tentação do diabo qual foi? Na voz do ladrão. Salvou os outros? Salve-se a si mesmo. Desce dessa cruz. Quando ele estava na cruz, a tentação qual foi? Sair dela. E Jesus disse não para as 3 vezes. Por quê? Porque se você pudesse ter olhos para ver na realidade espiritual o que aconteceu ao redor daquela cruz, você ia ver todas as forças malignas dizendo para ele, Senhor, desce daí. Que isso? Está fazendo isso por esse pessoal pecador? Esquece esse negócio de cruz, blasfema contra o teu Deus e morre. Repetindo as palavras da mulher de Jó. E Jesus foi fiel até o fim, porque ele sabia que na cruz ele estaria triunfando sobre todas as forças do mal. Voltando para o nosso caminho. Quando você olha para a cruz, o que vê? Você pode ver a história, ou pode ver a história por trás da história. Se você olha para a história, você vai ver o quê? Uma conspiração humana, uma grande injustiça contra um homem bom e o triunfo do mal. Mas se você olha com os olhos da fé para a história por trás da história, o que você vê? O plano divino, a justificação dos injustos, a redenção, a reconciliação com Deus e, por fim, a vitória sobre o mal. De um lado, o lado da história, o que você vê? Vergonha. Mas se você vê com os olhos da fé, o que você vê? Glória. E é muito interessante algo que passa despercebido. No Evangelho de João, quando Jesus se refere à hora da sua morte, sabe o que ele diz? Olha só. Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Espera aí, Jesus. Ele estava falando explicitamente da sua morte ali. Só que, se você vivesse no Império Romano, você ia entender claramente que alguém ser crucificado era o máximo da humilhação, do sofrimento, da vergonha. Normalmente, aqueles que eram crucificados nus. E além disso, havia toda a vergonha de ter que carregar a cruz até o local da crucificação. Era uma demonstração pública de humilhação. Não era simplesmente uma morte. Era uma morte humilhante, vergonhosa. Era isso que era a cruz. E quando Jesus se refere à sua cruz, ele não fala que chegou a hora de ser envergonhado o Filho do Homem. O que ele diz? Chegou a hora de ser glorificado. Porque Jesus olhava não com os olhos da história. Ele olhava com os olhos de quê? Da história por trás da história. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente olha para a cruz com os olhos da fé, a gente pode olhar para o nosso sofrimento com os olhos da fé. É por isso que eu citei o caso de Jesus. É por isso que eu volto para a pergunta. Não agora quando você olha para a cruz, mas quando você sofre, o que você vê? Como você vê o seu sofrimento? Como você vê as injustiças que fazem contra você? Essa é a pergunta. E aí você lembra de Paulo, que falou que não desanima, porque ele vê os seus sofrimentos como leves e momentâneos. Como é que ele pode ver isso dessa maneira? Aqui, veja só que interessante. Paulo faz aqui, para a gente concluir, 3 contrastes. Primeiro, ele faz o contraste entre o que é exterior e entre o que é interior. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Ou seja, existem 2 lados. Pelo lado de fora, materialmente falando, eu estou sendo detonado. Estou cansado, não aguento mais tanta humilhação, tanta injustiça. Mas por dentro, o meu espírito é outro. Eu estou sendo levado por Deus a olhar, não fazer a leitura pelo lado de fora. Eu estou fazendo a leitura do que acontece comigo pelo lado de dentro. Ele faz, então, a comparação entre o exterior e o interior. Depois ele faz a comparação entre o transitório e o eterno.
Porque ele usa sofrimentos leves e momentâneos em comparação com a glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Então, se ele, de um lado ele coloca o sofrimento dele, e você viu no início que era pesado, e do outro lado ele coloca o quê? Cristo. O que Cristo fez por ele, a sua salvação, a sua reconciliação, tudo que Cristo proporciona a ele como pessoa. Ele coloca uma coisa de um lado, outra coisa do outro lado da balança. O que pesa mais? Ele diz, a glória eterna pesa mais do que tudo aquilo ali junto. Por isso ele pode dizer que o sofrimento dele é leve e momentâneo. Não é que seja leve e momentâneo, é pesado. Mas comparado com a glória que ele produz, é leve e momentâneo, porque ele é transitório e a glória é eterna. E por fim, ele faz o contraste que eu queria colocar para você terminar, entre aquilo que se vê e aquilo que não se vê. É o último contraste que ele estabelece entre o que é visível e o que é invisível. Primeiro, o contraste entre o exterior e o interior. Segundo, o contraste entre o transitório e o eterno. Depois, o contraste entre o visível e o invisível. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: ao invés de eu olhar para o exterior, eu estou olhando para o interior. Ao invés de olhar para o que é transitório, eu estou olhando para o que é eterno. Ao invés de olhar para o que é visível, eu estou olhando para o que é invisível. E o invisível, gente, para olhar, a gente precisa ter os olhos da fé. É a mesma história da cruz. Quando você olha para a cruz, com o olho da história, você vê vergonha. Mas se você olha com os olhos da fé, o invisível, você vê glória. A grande questão é como nós olhamos para o nosso sofrimento. Quando a gente passa por algum tipo de privação, como a gente olha, qual leitura a gente faz? Porque se a gente sofre simplesmente como todo mundo sofre, qual a diferença que o Evangelho faz na nossa vida? A diferença do Evangelho, gente, não é que a gente vai sofrer menos, mas é que a gente vai sofrer melhor. Essa é a diferença. A gente vai passar pelo sofrimento de uma forma diferente. Por quê? Porque existe uma palavrinha chamada esperança. Olha só como Jesus colocou, e eu termino com esses 3 exemplos. Mateus capítulo 5, versículos 11 a 12, olha como Jesus coloca. Parece loucura, mas é possível ver isso com os olhos da fé. Bem-aventurados, você sabe qual é o significado da palavra bem-aventurado? Originalmente, o que significa esse termo? Alguém sabe aqui? A gente já estudou isso nos pequenos grupos. Em outras palavras, imagine um camarada que você olha para a vida dele e fala, caramba, eu queria ter a vida desse cara. Que cara sortudo, deu tudo certo para ele na vida dele. Parece que esse cara, tudo que ele faz dá certo. Sabe o que a Bíblia chama esse cara? Bem-aventurado. É o cara que você olha e você vê indiscutivelmente, Deus está com esse cara, porque tudo que ele faz dá certo. Só que, sob que perspectiva é esse dar certo? Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Não é louco isso? Ele devia dizer, coitado desse camarada que é injuriado, insultado, caluniado. Não, ele está dizendo, bem-aventurados são vocês. Quando, por causa de Jesus, por vocês viverem o Evangelho de Jesus, acontecerem isso com vocês. Bem-aventurados são vocês. Paulo vai dizer da seguinte maneira, pois a vocês foi dado o privilégio, em outras traduções, a graça, o favor imerecido. Vocês não merecem isso não, mas Deus te deu isso. De não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Já imaginou que sofrer por Cristo, gente, é uma graça. É como se Jesus estivesse dizendo para vocês, olha, tudo bem, você não merece isso, mas eu vou
botar minha mão sobre você e vou dizer assim, vai sofrer. Vou te dar esse privilégio de sofrer por mim. E eu espero que quando você passar por esse privilégio, você olhe para mim e fale, Senhor, muito obrigado. Que coisa legal. Vou me alegrar, porque o Senhor me deu esse privilégio. Vocês vão me internar no Pinel hoje, né? Mas ainda bem que não sou eu que estou dizendo. Rapidinho. Sim, no nosso corpo. Certo? Tiago 1, de 2 a 4, para terminar. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Agora, presta atenção. A gente se alegra como masoquismo? Vamos nos alegrar masoquistamente falando. É pela provação em si? Não. Porque olha só o que ele diz. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz o quê? Perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. É por isso, gente, que o sofrimento é graça. Porque sem sofrimento a gente continua sendo infantil, mimado e despreparado. Se você tem um filho e você quer que ele não seja ninguém, faça todos os seus desejos. Dê tudo o que ele pede. E você vai ter um filho absolutamente despreparado para a vida. O que nós estamos entendendo aqui é que o sofrimento vem na nossa vida numa dimensão que somente os olhos da fé podem ver, para nos deixar o quê? Maduros e íntegros, sem nos faltar coisa alguma. É isso que nos dá maturidade e integridade. E é justamente por causa disso, então, que Paulo diz a palavra final de hoje. Por isso que não desanimamos. Eu imagino que muitas pessoas aqui estejam passando por dificuldades, sofrimentos. Esse sofrimento pode ser de diversas ordens. Pode ser um sofrimento relacional, às vezes você está tendo alguma dificuldade muito séria, familiar, né? Alguma oposição, algum conflito de família, desentendimento. Pode ser que seja um sofrimento material mesmo, dificuldade financeira, aquela coisa de você chegar no final do mês e não tem dinheiro para pagar a conta do básico. E você se vê preso de ter que entrar no cartão de crédito e tal, aquele desespero. Pode ser um sofrimento explicitamente por atitudes corretas da sua parte que levantaram algum tipo de oposição no seu trabalho, porque você decidiu que vai seguir a Jesus, vai viver a ética do reino na sua vida e de repente você perdeu um namorado, está sendo hostilizado pelos filhos, ou está sendo hostilizado pelos pais. Enfim, perseguição mesmo, por causa do evangelho. São vários os tipos de sofrimento. Dificuldades interiores, talvez você esteja lutando contra uma depressão, uma luta para desanimar, para desistir das coisas. Tudo isso, gente, está incluído aqui nesse pacotão aqui de Paulo. Esses sofrimentos leves e momentâneos. O que eu gostaria de deixar para você hoje e levar para sua casa? Não é você sair daqui com aquela ideia, eu não vou mais sofrer. A hora da vitória chegou para mim. Esse é o dia da vitória. Vou determinar minha vitória e eu não sofro mais. Não é isso. Não é isso. O que eu estou propondo para vocês é que vocês saiam daqui, cada um de nós saia daqui hoje, com uma dimensão de fé a partir do nosso sofrimento, da nossa realidade de sofrimento. Que a gente não enxergue o sofrimento apenas a partir do ponto de vista da história, da vergonha da cruz. Mas que a gente possa entender que por trás da vergonha, por trás da humilhação, por trás do insulto, por trás da calúnia, por trás da dificuldade financeira, por trás da inimizade, por trás de tudo isso, gente, existe o quê? Glória. Existe um Deus que está trabalhando em todas as coisas, que está costurando a sua vida,
Existe aquele tapeceiro, daquela música maravilhosa do Estênio, que costura do lado avesso. E você não vê a imagem até que o tapete fique pronto. Então ele está cuidando da sua vida. Só que o sofrimento faz parte desse cuidado. Então a questão não é se a gente vai ou não sofrer. A questão é como vamos sofrer. A questão é se nós vamos sofrer com esperança ou com desespero. É se nós vamos sofrer com fé ou se nós vamos simplesmente sofrer sem fé. Coloque os seus olhos não no exterior, mas no interior. Coloque os seus olhos não no transitório, mas no eterno. Coloque os seus olhos não naquilo que você pode ver, mas naquilo que você não pode ver e que Deus pode ver pelos olhos, pode mostrar a você pelos olhos da fé. Na verdade, é por isso, por causa disso que nós não desanimamos. Porque se for olhar para tudo que está aí, meus queridos, se você for olhar para a cotação do dólar, para a política brasileira, da direita ou da esquerda, de quem denuncia e de quem é denunciado, se você for olhar para a conjuntura social do nosso país, se você for olhar para aquilo que você vai enxergar quando você sair aqui da igreja, a miséria, gente dormindo pela rua, se você for olhar para a sua situação, as suas perspectivas, se você for olhar para o que o Datena vê lá no Cidade Alerta, meu irmão, você está perdido, você não tem esperança para nada, porque esse mundo é isso que ele mostra. Isso é o que a gente vê. Mas eu quero convidar você hoje a sair daqui olhando um pouquinho mais alto. Olha com os olhos da fé. E aí você pode dizer, não desanimamos. Paulo só dizia isso porque ele podia olhar aquilo que com os olhos humanos ele não podia ver. Então aquilo que a princípio pode ser loucura, e pode ser uma desgraça na sua vida, pode ser a salvação de Deus na sua vida. Por quê? Porque Deus faz assim. Ele fez isso na cruz. A cruz foi a maior desgraça do mundo, a maior injustiça. E foi ali que a gente foi salvo. Ele faz isso na nossa vida. A maior desgraça pode se transformar na maior vitória. Esse é o paradoxo da cruz. A cruz, gente, não é só renúncia. A cruz é renúncia, mas é também deixar tudo para trás, mas para poder ganhar a Cristo. Vamos fazer uma oração para terminar? E aí a gente vai concluir cantando juntos uma música sobre a mensagem da cruz. Tá bom? Vamos orar?